versículo 13, 14, 15 e 16. Gostaria de fazer só um pedido antes de fazer os agradecimentos, né? As crianças, os irmãos que estão andando lá na aula da igreja, que agora é referência para a palavra, tá? Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. O crente vem para a casa de Deus para adorar Deus, não vem para andar, não. Quer andar lá para a praça, lá. É lá que não está andando, ele está se movimentando. Aqui é adoração, é reverência. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quero agradecer ao pastor Márcio, né? O pastor anjo da igreja, né? Pastor Márcio Araújo. E pela confiança, agradecer também aqui a missionária Daniela, sua esposa, né? Quero agradecer aqui o presbítero pelo que nos convidado aqui através da nossa irmã Mara, né? Irmã Mara, e abençoada aqui pelo canal de bênção, tá? E louvar a Deus pela vida de toda a igreja, tá bom? Louvar a Deus pela vida de toda a igreja, louvar a Deus pela vida da minha esposa. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 13, 14, 15 e 16. Quantos acharam, digam amém? Respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem o poder de prender todos os que invocam o teu nome. Versículo 15: respondeu o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o teu nome diante do gentio, dos reis e dos filhos de Israel. O 16: e eu lhe mostrarei o quanto que a igreja não está fraca, o quanto que a igreja o quanto há de padecer, ou seja, sofrer pelo meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus queridos, o tema da campanha é o tempo de Deus que transforma a vida. O livro base para Lucas capítulo 8, versículo 43, né? Que fala da cura da mulher do fluxo de sangue e também da ressurreição da filha de Jairo. Mas eu quero pegar aqui, em cima do tema da campanha, o tempo de Deus que transforma a vida. Dentro desse tema, eu quero pegar aqui esse texto que nós acabamos de ler. Porque quando se fala de transformação de vida, meus irmãos, o maior exemplo de uma vida transformada por Deus no Novo Testamento, para a minha vida e para a sua vida, chama-se Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Se temos que pegar um exemplo de transformação de vida aqui, podemos pegar de qualquer um dos personagens da Bíblia, mas o apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos. Prova disso lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele chama a responsabilidade para si dizendo: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo de número 9 que ele tinha saído para prender o povo de Deus. Quando ele teve um encontro
Senhor tem um encontro com ele ali, e ele cai no animal, na montanha que ele estava andando, quase chegando na cidade de Damasco. A Bíblia diz no versículo 3 que uma luz vindo do céu impactou Saulo, e ele caiu no chão, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro será para ti recalcitar contra os aguilhões de Deus. Aí ele pergunta para Jesus, ele faz uma pergunta, olha o que ele diz para ele: Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor disse para ele: vai, entra na cidade e fica lá até segundo a minha ordem. Louvado seja o nome do Senhor. E ele obedeceu, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele entrou na cidade, já não podia ver porque estava cego, e ele passou 3 dias sem comer e sem beber. Significa o quê? Jejuando e orando para a glória de Deus. Atos capítulo 9, versículo 10 vai dizer o seguinte: que havia na cidade um discípulo chamado Ananias, e o Senhor se revela para ele em visão e diz: Ananias. Ele diz: o que é, Senhor? Aí o Senhor diz para ele: entra, vai na rua chamada direita, e tu vai encontrar a casa de um homem chamado Judas, não o Iscariote, porque já havia levado o farelo. E eis que lá está um homem por nome chamado Saulo, da cidade de Tarso. E eis que ele está orando. E numa visão, olha, já estava até tendo visão. E numa visão ele via que entrava um homem e colocava a mão sobre a sua cabeça para que tornasse a ver. Ananias foi. De imediato não. De imediato não. O que é que ele vai fazer? Ele vai questionar com Jesus. O versículo 13 e 14 que nós lemos. Olha o que ele diz. Quando Jesus fala o nome do cidadão que ele vai, do servo que ele vai orar por ele, porque agora Saulo já era um servo de Deus. Em vez dele ir imediatamente, o texto diz no versículo 13, que ele diz assim para Jesus: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem poder, autoridade das principais sacerdotes, autoridade para prender todos que invocam o teu nome. Olhe para cá. Ananias, ele não procurou, ele não puxou o histórico de Saulo, porque histórico é de quem estuda. Ele não puxou o currículo de Saulo, porque currículo é de quem está atrás de trabalho. Ele vai puxar o quê? A ficha criminal de Saulo para apresentar para Jesus. O Senhor conhece o homem. O Senhor tem certeza que é esse homem que eu tenho que orar por ele. Esse camarada é perigoso. Esse camarada é perseguidor, é assassino. Ele está matando os discípulos. O Senhor tem certeza que é ele mesmo. Ele começa a questionar com Jesus. Aí no versículo 15, para a surpresa de Ananias, Jesus diz para ele assim: vai, porque este é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante
seja o nome do Senhor. Então, diante do texto aqui, em cima dessa introdução, eu quero trazer um clima para essa mensagem. E o tema é esse, respaldado naquilo que Jesus falou em Gálatas 9, capítulo 9, versículo 15 e 16. O tema é esse, você vai repetir comigo o tema da mensagem. Repita comigo assim: vaso. Não, mas eu quero ouvir bem forte. Repita comigo: vaso escolhido para sofrer. Agora olha para a pessoa que está ao seu lado, olha para ele, olha para ela. Não assusta ele, não assusta ela, mas diz assim para ele: foi para isso que Jesus te chamou. Hoje já foi falado aqui que Jesus está voltando, já foi falado aqui que nós estamos vivendo tempos difíceis, e o motivo está aí, ó, as cadeiras vazias. Por quê? Porque o crente ainda não entendeu que o evangelho ele é felicidade, mas ele não é facilidade. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Quando o crente entender essa razão aqui, as coisas vão mudar. Os cristãos, os que se dizem cristãos, que nós não podemos generalizar, porque tem um remanescente à igreja, mas muitos não querem passar. Isso aqui, ó, nós vamos estar pregando essa coisa. Olha para cá. Quero que você coisa sua atenção agora para mim aqui. Muitos não querem passar o que nós vamos estar pregando hoje aqui, o que o apóstolo Paulo passou. Querido, Jesus não oferece nada para quem quer servir a Ele, não. É mentira aí desses pregadores aí que pregam dizendo que Jesus, se você aceitar Jesus, Ele vai te dar uma casa, se você aceitar Jesus, Ele vai te dar uma casa. É mentira, Jesus não promete nada aqui na terra para quem quer servir a Ele. Eu já ouvi pregadores dizendo que nós não temos que visualizar somente as coisas espirituais, porque a igreja está na terra, é verdade, a igreja está na terra, mas a igreja não é da terra, a igreja é do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tudo crente conta dificuldade. Se o pastor convoca para orar, o crente conta dificuldade, porque hoje o maior inimigo de muitos crentes não é Satanás, é a oração. Quer ver o crente sair da igreja, faz uma campanha de oração mesmo. A semana toda, domingo não mês todo, para ver se não vai ter crente vai pedir carta de mudança e vai embora. Porque o crente quer ir para o céu, mas não quer orar. O crente quer ir para o céu, mas não quer crucificar a carne, irmão. E não vai. Se eu e você não crucificar essa carne, se eu e você não tiver uma vida de oração com Deus, que vida de oração fala de comunhão. Entendeu uma coisa? Olha aí. 3 pontos em cima do que Jesus falou para Ananias a respeito desse sábado. Ele é um vaso escolhido para sofrer pelo teu nome. Três pontos aqui importantes antes de entrar na mensagem. Primeiro ponto, em cima desse sofrimento aqui. O primeiro ponto, Marcos capítulo 8, versículo 35. Jesus
Evangelho é tempo. Com fidelidade a Cristo, por obediência a Cristo e a sua palavra, nós estamos sujeitos a perder. Perder o quê, pastor? Perder amigo, perder posição, perder parente, esposa perder esposa, esposa perder esposo, pai perder filho, filho perder pai, perder até a vida. Jesus falou. Só que porém, nós perdemos aqui, mas nós permanecer fiel a Ele e a sua palavra, nós ganharemos no céu de glória com Ele. Não vamos perder aqui, mas vamos ganhar com Ele no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, olha só, e o negócio vai estendendo cada vez mais. Primeiro, perca no sofrimento. Segundo, Mateus capítulo 24, versículo 9, Sermão da Montanha. Jesus diz assim, ó, e é para a igreja, e é para a igreja. No versículo 9 desse Mateus 24, 9, ele diz assim, ó, então vos hão de entregar a seres atormentados, matarão a vós, e sereis odiados por toda a gente por causa do meu nome. Ele está falando odiado, não é elogiado. E sereis odiados, não é elogiado. Porque hoje os crentes querem ser elogiados. Os crentes hoje querem ter seguidores. Tem uns por aí que tem até fã-clube. Outros querem ser aplaudidos. Estão em busca de plateia. E Jesus está dizendo aqui, ó, Mateus 24 horas, isso aqui é o sermão profético. Aconteceu com ele foi odiado. Quando foi? Ele foi na cruz porque ele foi odiado. Aconteceu com a igreja primitiva. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Aconteceu com os apóstolos. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Eles foram odiados. Por amor de Cristo, por amor da palavra, eles foram
Eu vim trazer a espada. Que espada é essa palavra? Porque eu vim com uma indistinção. O filho contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos de Deus serão seus próprios familiares. Aí no versículo 36 ele diz: quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Perceba que Jesus não está dizendo que não é para amar. Os povos têm que amar os povos, os povos têm que amar os povos, os pais têm que amar os filhos, os filhos têm que amar os pais. Mas ele está dizendo que é para amar, mas ele é prioridade na nossa vida. Porque hoje muitos crentes, para não fazer nada para Deus, estão colocando a família como um obstáculo. Pastor, combina com o evangelismo, irmão. Domingo, 3 horas, tem um evangelismo. Quando não inventa desculpa que o sol está muito quente, aí inventa desculpa que tem que fazer alguma coisa em casa. É ou não é? Pastor, eu acho que hoje não vai dar para viver, não. Domingo não vai dar para viver, não. Porque você sabe, né? Eu tenho que levar a roupa para tomar um banho lá na horta do Maracanã. Então vai levando. Vai levando. Vai inventando desculpa aí, vai colocando a família como prioridade. Quando Jesus vir, fica a tua família. Né? Porque Jesus não foi prioridade na tua vida. Mas trazendo aqui o apóstolo Paulo. As crianças aí, vocês um pouquinho de idade, tá? Agora é hora da coração aí, tá bom? Eu quero reverência na casa de Deus. Agora o cajado, o pastor é o anjo da igreja, mas o cajado está aqui na minha mão agora, tá bom? Aí você vai, capítulo 9, no capítulo 13 vai acontecer a chamada. Ele vai ser separado da obra. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Da igreja que estava em Antioquia, havia alguns doutores e profetas, a saber, Simeão, Joanídio, Barnabé, Lúcio, Sirineu, Anaim, Heró, que foi criado por Heró, Tetrarca e Saulo, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Aí ele começa a obra. Mas foi uma preparação de 17 anos, de 17 a 20 anos. Ele se preparou. Ele não pôde proteger. Agora ele está sendo separado pelo Espírito Santo na primeira obra missionária. No capítulo 3. Aí quando você vai no capítulo 14, ainda está incluída a primeira obra. No versículo 7, a Bíblia diz que ele está numa cidade chamada Listra. E ali Deus usa Jesus, usa ele poderosamente para fazer um milagre na vida de um rosto, do paralítico. E quando a multidão viu aí para cá, quando a multidão viu o milagre acontecendo através dos apóstolos, a Bíblia diz que eles queriam idolatrar Paulo. Eles não aceitaram. Eles queriam fazer deles deuses. Eles não aceitaram. Eles queriam dar presente para eles. Eles não aceitaram. Eles queriam colocar o nome deles, colocar o nome de deuses pagãos, mas eles não aceitaram. E por causa disso eles levaram uma surra, a primeira viagem missionária. E Paulo teve que se fazer de morto. Aí no versículo 22 de Atos, a Paulo diz assim, e Paulo, fortalecendo os discípulos, disse, exortando a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa herdar o reino de Deus.
Enquanto nós estivermos aqui, a vida é acumulada mesmo. Então, Jesus disse lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem um ano, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a segunda viagem missionária, vai pegar capítulo 16, a segunda viagem missionária. A segunda, a primeira por uma vez. Apesar de ele entrar no chicote. Segunda viagem missionária. Mas ele não tinha parou. É um prazo escolhido para sofrer pelo meu nome. Olha, o crente quer tudo hoje, menos sofrer, né? Principalmente quando se trata pelo nome de Jesus, não é isso? Aí, segunda viagem missionária, capítulo 16. Você vai lá no versículo 17 do capítulo 16, você vai ver que eles estão procurando um lugar para orar. Aí se apresenta uma jovem com espírito de adivinhação. Paulo, usado poderosamente por Jesus, liberta a jovem daquele espírito lá. Aí o versículo 19 diz assim: e os seus senhores, lá no 16, 19, vendo que a esperança do seu lucro tinha se acabado, prenderam Paulo e Silas, agora mais Paulo e Silas, e apresentaram aos magistrados. E a multidão dizendo: esses homens sendo judeus perturbam a nossa cidade, e impõem costume que não é lícito obedecer nem praticar. Aí o versículo 21 diz: e a multidão unanimemente se levantando contra eles, e os magistrados, rasgando as suas vestes, açoitaram com vara. O versículo 22: e mandaram colocar, prender no cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. Se a segunda viagem missionária, beia o nome de novo, rasgaram a veste do apóstolo, meteram a chibata neles, e dessa vez levantaram, meteram ainda no cárcere, ainda prenderam eles aí. Eu vou adiantar aqui para o do tempo. Atos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz assim: olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha o que ele diz. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que as tribulações que ele passava, que as perseguições que ele passava por amor de Cristo e do Evangelho, que os sofrimentos que ele passava por amor de Cristo e do Evangelho, o desprezo que ele passava por amor de Cristo e do Evangelho, ele tinha certeza e a convicção que nem se comparava com a glória que Deus tinha preparado para ele. Em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: buscar, desde agora, ninguém me incomode ou me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Olha o que ele está dizendo, buscar, desde agora, ninguém me inquiete, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo, não é a marca, é as marcas de Cristo. Existe a marca e existe as marcas. Paulo tinha
foi sem volta, foi chibotado. Qual foi o motivo da chibotado? Foi Cristo. Quem sem volta? Foi lapada. Qual é o motivo dessa lapada, irmão? É Cristo. E ele tinha prazer de sofrer por causa de Cristo. E aí? Ó pecado. Você tem aí? Você tem um Claudinho? Você tem a marca e a marca? Ou você só tem a marca? Porque tem crente hoje que tem até vergonha de falar o nome de Jesus. Tem crente que no colégio esconde a sua identidade. E aquele colega também me Jesus, estou aqui para te adorar. Mas lá na faculdade esconde a identidade de cristão. Lá no trabalho nunca abriu a boca para falar de Jesus. E Paulo diz em Romanos capítulo 5, ele diz assim, ó, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no batismo do Santo. Quantas vezes você já leu meio cristãozinho por causa do nome de Jesus? Quantas vezes a igreja pegou, você estava evangelizando, se é que você evangeliza, você pegou uma literatura e alguém pegou, fechou na mão e jogou no teu rosto. Quantas vezes? Como é que você é cristão? E você só vive de boa? Você não sofre uma perseguição? Você só recebe elogio e a Bíblia diz que você precisa odiar? Que cristão você é? Qual é o evangelho meu que tu está vivendo? Qual é o evangelho meu que tu está vivendo? Eu vou resumir aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Tem 4 capítulos, a segunda carta. A segunda carta de Paulo ela tem 4 capítulos. E em todos os 4 capítulos, Paulo vai falar de sofrimento para Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim para Timóteo. Capítulo 1, versículo 9. Tu, pois, não te envergonhe do Senhor, do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Sofre, pois, as aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Sofrimento. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2 e 3, Paulo diz, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo
e esperança. Aí nós dizemos perseguição e aflição, tais quais vai acontecer mediante o dia e encontro. Quantas perseguições eu sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Aí no versículo 9 diz aqui, ó, também todos, o que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Você vive uma vida fiel a Cristo? Sim, pastor. Mas você é perseguido? Você é perseguido no colégio? Você é perseguido na faculdade? Você é perseguido no trabalho, onde você trabalha? Você é perseguido? Porque se não for, meu irmão, alguma coisa está errada. Para encerrar, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, último capítulo, versículo 11, segunda igreja de Timóteo, na presença de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos, mortos na sua vida, no seu reino, que pregue a palavra a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão essa doutrina, é o tempo que nós estamos vivendo. Mas tendo como Jesus ouvido, ajuntarão para si doutrinas conforme as suas próprias concupiscência e desviarão os ouvidos da verdade. Aí no versículo 5 diz assim, mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha para cá. Esse evangelho que você está vendo na minha mão aqui, isso tudo que eu preguei essa noite aqui, isso tudo é um sentido dele. Tá? Se você pega o evangelho diferente desse aqui que eu pregar hoje aqui, está tudo escrito. Tá? Se você esqueceu o que eu pregado aqui, mas se você quiser uma cópia da mensagem aqui, tem que contar com a irmã aqui, e peço para mim para você. Para você saber o que está sendo pregado aqui, é Bíblia. Né? Esse aqui é o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo. Não é essa proposta que eu estou pregando para ele. Que o que era pecado lá atrás, hoje não é mais pecado. Que o que não podia lá atrás, hoje pode. Que não era para fazer lá atrás, hoje pode fazer. Não é isso, pastor? Os pregadores da teologia da prosperidade estão aí, pregando só bênção.
a coroa da justiça, a mim está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que forem fiel a Cristo, a sua palavra, e amarem a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque para o nome de Jesus. Pensava que o pregador fica muito para entregar a chave, né? Se enganou. Para quem não gosta de Bíblia, foi o pior culto desde 2025. Mas eu creio que todos aqui são amantes da palavra. Somos amantes. Mas essa é a verdade, meu irmão. Essa é a verdade. Evangelho é isso aqui, ó. Evangelho é isso aqui, ó. Estou pregando o evangelho sem dúvida, é isso? Estou pregando o evangelho sem renúncia. Venha como está, permaneça como está. Só tem como Jesus de vir, vai continuar ficando como está. Porque Jesus não vai levar a gente para avançar. Jesus não vai levar a gente de qualquer jeito. Era 10 vídeos, confundiu 5 picaram. Por quê? Porque os pais 5 estavam preparados, acho que não estavam picados. E Deus, Jesus não foi buscar gente despreparado, Jesus não foi buscar gente de qualquer jeito, Jesus não foi buscar gente frouxo, Jesus não foi buscar gente precoce, Jesus não foi buscar gente carnal, Jesus não foi buscar gente natural, Jesus não foi buscar gente que não ora, Jesus não foi buscar gente que não tem compromisso com a palavra, Jesus não foi buscar gente que não evangeliza, Jesus vai buscar uma igreja compromissada com Ele e com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar aqui, olha para essa pessoa que está do seu lado, olha para ele, olha para ela. Olha para ele, como ele é profeta. Pergunte para ele, pergunta para ela assim, ó, depois da mensagem aí. Tu vai desistir ou tu vai continuar? Eu quero orar com você essa noite, que vai continuar. Eu quero orar com você essa noite, que vai continuar. Para que você venha ser fortalecido pelo poder de Deus essa noite. Aleluia. Você que estava pensando em desistir, eu quero orar com você, para você não desistir, né, pastor? Para você continuar. Não desista, não. Não desista, não. Continue. Permaneça firme. O Espírito Santo te ajuda essa noite. Romano capítulo 8, versículo 16 diz aqui, ó. Porque não sabemos o problema de pedir como convém, mas hoje o Espírito intercede por nós com gemidos indescritíveis. Aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelo Santo. O Espírito Santo está aqui essa noite para interceder pela tua vida, para te fazer sair daqui mortificado, fortalecido pelo poder de Deus. A jovem aqui, chega aqui, filha, chega aqui você. Já é evangélica? Já foi? Está afastada? O momento de voltar é hoje. E eu vou te provar na Bíblia. Posso provar? Se eu provar na Bíblia, você renova a aliança com Cristo? Amém? Dentro da palavra. Romano capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que Deus está falando atrás do apóstolo Paulo? Que nada acontece por acaso. Você não veio aqui por acaso. Mesmo você estando afastado dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo de Deus te incomodou para você chegar aqui essa noite, porque Deus tinha uma palavra no teu coração. Segundo, Jesus está lá na cruz. Dois malfeitores estão lá com ele. Um soldado criticava, o outro repreendia, dizendo: Menino, que me dá Deus toda a minha condenação. Nós estamos aqui porque merecemos, mas isso que ele não fez. Ele olha para Jesus
Jesus disse: Senhor, lembra de mim quando eu entrar no teu reino. Antes de responder a pergunta de eu quero te falar uma coisa. Quem foi que disse que Jesus esquece o homem? É o homem que esquece Jesus. Quem foi que disse que Jesus vira as costas por todo o palador? Está falando da mulher também. É o homem que vira as costas para Jesus. Quem foi que disse que Jesus rejeita o homem? É o homem que rejeita Jesus. Paulo disse que não é para eles: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje o Senhor quer perdoar os teus pecados e escrever uma nova história na tua vida. Amém? Amém? E eu quero orar com você, reconciliando essa noite. Chega aqui. Quantos anos você tem? 12. Esses jovens que estão aqui vão ajudar você. Você vai caminhar a partir de hoje, nunca mais você vai sair da presença de Deus. Porque o Senhor vai sustentar na tua mão, vai te segurar nas suas mãos poderosas. E vai colocar esses jovens aqui para te ajudar. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Diga assim comigo: Senhor Jesus, depois de tudo que eu já ouvi, através da tua palavra, eu quero, com a minha boca e o meu coração aberto, te confessar como Salvador da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. E me sustenta, Senhor, na tua presença, enquanto eu aqui na terra estiver. Diga a mão para cá. Mas o nome? Deus, no nome de Jesus, Senhor, te apresentamos, Senhor, essa jovem nas tuas mãos, que está reconciliando com o Senhor essa noite. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Perdoa todos os seus pecados. Sustenta ela na tua presença, Senhor, enquanto ela aqui na terra estiver, Senhor. Não deixe que ela venha se afastar mais dos teus caminhos, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu apresento teu filho, eu apresento a tua filha, Senhor, que ouviram a tua palavra, Deus, e estão aqui na frente, Senhor, recebendo algo da parte do Senhor. Que o Senhor venha fortalecer aqueles que estão fracos, que o Senhor venha animar aqueles que estão desanimados, que o Senhor venha alegrar aqueles que estão tristes, que o Senhor venha colocar o desejo no coração para orar aqueles que não oravam mais, que o Senhor venha colocar o desejo no coração para a Bíblia aqueles que não lêem Bíblia mais, que o Senhor venha colocar o desejo no coração para evangelizar aqueles que não evangelizam mais, Senhor. E o Senhor venha levantar um exército nesse lugar, com sal, com poder, com glória, com autoridade, de homens, mulheres, jovem, adolescente e criança, Pai, no nome de Jesus. Só quem recebe, diga amém. Cumprimente essa jovem aqui, ó. Cumprimente essa jovem aqui na parte do Senhor. Pega o nome dela, o endereço dela e visite ela, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus.